Pá, pá. Oi, gente. Sejam bem-vindos. Vamos ver quem vai entrar. Será que tem alguém online? Falar sobre medos. Como vencer seu medo sendo quem você é. Onde estão os seguidores? Vamos lá. Cadê a minha convidada abençoada? Oi, Loren! Seja bem-vinda! Tudo bem, amiga? Como é que você tá? Isadora! Minha coach linda, maravilhosa! Cheguei! Eita, mulher poderosa! Cheguei! Tava aqui, ó, me arrumando, ficando bonita, ficando maravilhosa. Linda já é, né? Pois é, né, menina? Fazer o quê, né? Se a gente nasceu com a dádiva da beleza. Deus é bom demais. Oh, ele foi muito generoso com a gente, amiga. Generoso demais. Ah, que Deus lindo, dá pra isso? Mulher maravilhosa. Perfeita. Ai, ó, Tio Fly e a Lorena, ela tá lá na Bahia, na Olha, na cidade de... Bahia! É Ibipeba? É Ibipeba? Acho que é Ibipeba, né? Fala aí, Loren. Tá chovendo aí? Aqui no Rio de Janeiro hoje tá um clima assim, fechado, aquele Minha, tempo gostoso minha de ficar na conterrânea cama, no baiana, né? edredom. Oi? Minha Baiana? conterrânea baiana, né? Mais uma, né? Ô, lugar maravilhoso, gente do céu, lugar melhor, melhor lugar da vida. Salvador, Bahia, Brasil. Ai, nem falha. Minha mãe tá aqui aflita para ir embora. Ibipeba. 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 É pro lado Só de tem... Tamaraju. Não, Ibipeba é perto de Irecê, né? Irecê, Lapão, não é isso? Ah, É. então é perto da cidade da minha família, Mundo Novo. Estrada do Mundo Feijão, Novo. Irecê, Tapiramutá, Piritiba, é por ali? Fica perto também, não fica longe não. Para ir para Salvador, a gente tem que passar por lá. Ah, então, tudo certo. Para ir para a capital da Bahia. Menina Nicolas estava aqui me dando uma canseira, que hoje ele tá ligado nos 360, sabe? Hoje ele tá, que ele tá com tudo e não tá prosa, quer mais saber de dormir, quer mais saber de nada. Vanessa Gonçalves está entrando aí também, seja bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre o quê, Isa? Fala aí, Isa. Vamos falar sobre Vamos vencer os medos? sermos nós Sendo quem mesmas e somos? vencer os nossos medos. Toda vez que eu penso nesse tema, eu lembro daquele louvor que fala, né? Então me tira o medo, né? Então me tira o medo que me Me faz faz. dizer, Moisés, suba em meu lugar, né? Que Amém. o próprio Senhor fala, né? Lança fora todo medo. Então, hoje a gente vai falar disso, do que é lançar Paz do fora esse Senhor, medo, Érica. né? É verdade. É um medo que muitas vezes paralisa, né? Muitas vezes deixa a pessoa limitada, apesar de nós sermos seres ilimitados. Tem pessoas que, infelizmente, ainda não sabem dominar ou domar, né, o medo que muitas vezes vem e se paralisa diante de uma situação, quando, na verdade, aí é que está o segredo, não paralisar. E, mesmo assim, o Tim Havecker, o autor de Segredos da Mente Milionária, ele fala muito sobre isso. Ele fala que nós devemos agir
Apesar da dúvida, apesar da insegurança, apesar da incerteza, apesar do medo, seja do que for, você tem que agir. Porque o segredo está exatamente nessa chave. Você agir. É você fazer o que tem que ser feito no momento que tem que realizar e não deixar se paralisar independente por conta das circunstâncias, né? Fato que muitas vezes as circunstâncias elas são tão fortes, o mundo exterior é tão influenciável, né? Tão influenciador que influencia muitas vezes na nossa situação, na nossa condição. Mas aí é que está. Precisamos entender que não devemos viver por condição, mas sim por quê, Isa? Por coragem, por força, né? Por atitude, por fé. E assim, o medo é uma característica normal de todo ser humano. Todos nós, Sobrevivência, né? exatamente, todos nós somos temerosos, todos nós temos medo. E o medo, se for canalizado para que a gente possa conduzir as situações, ele é super benéfico. Então, assim, ter medo não é de todo mal. O que é nocivo é a paralisia que o medo traz, né? É verdade. É Porque assim, nós, paralisar diante daquilo. por natureza, de fato, né, desde os nossos antepassados, que o medo ele já faz presente na nossa vida. Especialmente porque o medo, de uma certa forma, tem momentos que ele é bom você sentir medo, né? É bom você sentir medo em determinadas situações, é como a Isa acabou de falar. No entanto, você não pode se paralisar. Por exemplo, vamos falar sobre algo simples. Você está numa rua, vai atravessar. É claro que se você não tiver o cuidado de atravessar uma rua movimentada, cheia com trânsito, é claro que ali você corre um risco iminente. Existe o medo daquela travessia, né? Mas qual é a prudência? É você procurar uma faixa de pedestre para atravessar com segurança, né? E daí, sim, você atravessar e passar para o outro lado da situação. Então, na nossa vida, constantemente nós estamos nos deparando com situações desafiadoras. Situações que ou a gente vai com aquilo que nós temos, com as armas que nós já conquistamos até então, ou a gente retroage. E aí, procrastinar, avançar, retroagir, fazer o que tem que ser feito, deixar o medo dominar. O Doug Nelson, que faz o treinamento dos Segredos da Mente Milionária, ele fala que você precisa tomar a serpente do medo. O medo ele está aí, diante de nós. Mas é necessário que haja o domínio e tal. Desculpa, que esse meu telefone é uma bênção, toda hora alguém liga e aí eu vou ter que estar... Márcia, eu queria aproveitar a oportunidade, porque eu acho que tudo é de oportunidade. A gente está falando de medo e a gente está falando na perspectiva do medo como forma de aprendizado. E eu estou lendo aqui que a Érica está trazendo aqui um relato. Ela está dizendo assim, gente, eu cometi um grande erro. Falei que a minha de 4 anos, eu acredito que seja a minha filha, era um erro. Eu não consigo parar de chorar porque falei isso. Então, assim, o que eu fiquei aqui, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando com relação a isso que a gente está falando sobre medo, sobre o erro, sobre o acerto, sobre tudo isso. Então, assim, Érica, se eu posso te ajudar de alguma forma, acho que o principal você já conseguiu identificar, que é exatamente isso. Eu falhei, eu errei. E nós somos seres suscetíveis a erro o tempo todo. Por outro lado, a gente sabe que aquilo que a nossa boca fala, né, aquilo que a gente confessa com a nossa boca, é energia. Então, o que você tem que fazer agora? Parar nesse momento de chorar, porque não dá para voltar mais atrás. Eu entendo o seu medo nesse momento, mas veja que a gente está falando sobre medos. E o medo muitas vezes vem dos nossos erros, né? Porque a gente errou tanto lá atrás que a gente tem medo de avançar naquilo que a gente quer fazer, com medo de errar. O que você tem que fazer agora é pedir perdão à sua filha, ela merece perdão. É pedir perdão a Deus, porque Deus ele é tão misericordioso conosco, que ele joga no mar do esquecimento quando tem arrependimento, e você está provando e vindo aqui agora mostrando que está arrependida. Então, só pede perdão, não importa, né? No mundo espiritual, e também, ela já perdão foi para si. perdoado. E perdão para si, viu, Érica?
Se perdoe. Nós falhamos, como a Isa acabou de falar. Nós falhamos, você acabou de reconhecer a sua falha, perdoe-se e faz a diferença, porque a partir de agora as suas ações vão demonstrar o quanto você ama a sua filha. As suas ações vão dizer o contrário daquilo que um dia você proferiu. Então, a boca, à medida que a gente profere, a gente constrói, mas à medida que a gente fala, você voltou na situação, você se arrependeu, agora se perdoe, segue adiante. O que você pode fazer de melhor com sua filha? E prossiga, não fica remoendo isso não, porque já passou, já é passado. Até eu já esqueci. Exatamente, a gente sempre fala. É exatamente isso. De 100% na nossa vida, 10% tem que estar focada no passado. 10% é o que a gente foca no passado. Já foi, não tem como voltar mais atrás, você já falou. Agora pediu perdão, pede perdão a Deus, a si mesmo e aprende com seu erro. Aprende a falar a menos e ouvir mais. Aprende a não ser levada pelas suas emoções. Aprende a respirar. Se você precisar depois, você me chama aqui, você já me conhece, é minha amiga, você me chama lá no inbox, aqui no direct. Eu tô com um programa que eu comecei ontem, né, de desbloqueio emocional, que pode te ajudar. A gente está na segunda sessão. Agora, só semana que vem, ainda tem tempo de você entrar. Então, se você quiser realmente se desbloquear disso que está te impedindo de se perdoar né, e pedir perdão, me procura no direct que eu posso te ajudar, tá bom? Érica, respira fundo aí, muda teu estado emocional, olha. Faz aí 3 respirações profundas, que isso já te ajuda a mudar o estado de espírito. Já levanta os teus ombros, já fica numa posição mais confortável. Agora que você já ouviu o que você precisava ouvir, né? É só seguir adiante. Como a Isa falou, o passado a gente tem que visitar. Uns 10% da nossa vida, né? Vai lá, dá uma visitada, ver o que a gente fez de errado para a gente modificar aquilo que nós queremos projetar para o nosso futuro. E segue adiante, assim como no futuro também. Não vai muito para o futuro, não, porque senão a ansiedade vai consumir o tempo que você tem, o tempo que nós temos, né? Porque muitas vezes a pessoa vive mais no passado e no futuro do que no presente. E, na verdade, nós precisamos dedicar o maior percentual do nosso tempo no aqui e no agora. A fórmula é simples, 10% passado, 20% futuro e 70% presente. Se você aplicar essa fórmula na sua vida, você vai ver como a sua vida vai dar um salto. É importante planejar o que vai fazer no futuro, sim, mas viva o aqui e agora. O aqui e agora já foi. Você já fez, já falou, já pediu perdão, ó. Segue adiante, encantando essa mulherada toda aí com as maquiagens maravilhosas que você faz. Porque ela faz cada maquiagem assim, maravilhosa, com produtinhos básicos. Então, vai fazer o seu melhor. Todo mundo erra. E, ó, segue adiante, bora falar. Vida que segue. Exatamente. Gente, vamos aproveitar. Estamos aqui, quem está aqui com a gente, vamos convidar aí, né, amiga? Mandar aí o direct, chamar a galera para participar desse encontro. Exatamente. Tem um aviãozinho. Vamos apertar aí no aviãozinho. Se você clicar no aviãozinho, chamar mais 10, daqui a pouco, 100 mulheres. Nós estamos em 3 aqui, né? Se cada uma chamar 10, daqui a pouco nós teremos 30 mulheres impactadas. Eu já chamei várias aqui. Então, se a gente chamar, teremos aí daqui a pouco 30 mulheres impactadas, ouvindo talvez o que elas precisam ouvir, porque ninguém está em lugar nenhum por acaso, né? Tati chegou, Tati é minha amiga, minha mentorada aqui do Mulher Única. Obrigada, Tati, pela sua participação. Então, assim, Márcia, acho que a gente não pode deixar de falar que o tema da nossa live hoje está falando sobre o tema, né? Um dos temas do livro da Márcia, né, Márcia? Então, assim, assumindo o controle da minha vida. Assumindo o controle da minha vida é um sonho, um sonho que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que vai impactar a vida de muita gente. Ali eu conto um pouco da minha história, eu falo também sobre desbloqueio emocional, falo sobre desenvolvimento pessoal, falo basicamente todas as ferramentas que atualmente eu utilizo, né, para poder ter uma vida assumindo verdadeiramente o comando, a direção do meu barco. Ou seja, todos nós precisamos desligar o piloto automático, assumir o comando da nossa própria vida e construir a vida dos nossos sonhos. Especialmente quando a gente entende que a nossa palavra, que as palavras elas são construtivas e construtoras, vamos passar a construir um mundo diferente.
o mundo para o qual verdadeiramente Deus fez para nós. Porque a palavra de Deus, ele nos diz que nós herdamos uma vida abundante. Nós precisamos verdadeiramente viver essa vida abundante que Deus trouxe para nós, que Jesus veio, né, para trazer vida e vida em abundância. E por que será que muitas pessoas deixam de viver essa abundância? Seja abundância de alegria, abundância de paz. É claro que a gente quer abundância de coisas boas, né? E não abundância de coisas que venham tirar a nossa paz. Então, para isso, a gente precisa aprender como gerir emoções, como estar no governo das nossas emoções. Nós precisamos verdadeiramente entender que somos nós quem construímos cada detalhe, cada cenário que a gente vive. É como se nós estivéssemos passando por um filme onde somos o protagonista e nós precisamos mudar o roteiro, se o roteiro não está sendo de acordo com aquilo que a gente gostaria. Então, Assumindo o Controle da Minha Vida é um livro que vai ajudar milhares de pessoas a estarem construindo as suas próprias vidas. Aquela vida que a pessoa sonha, aquilo que você deseja, entender que acima de todas as coisas existe alguém lá em cima, que é Deus, que está olhando para você, e Ele te dá a oportunidade de você fazer exatamente aquilo que você tem vontade. Você é livre para construir e tornar real os teus pensamentos. Napoleão Hill já diz que tudo aquilo que a nossa mente humana for capaz de conceber e acreditar, nós podemos alcançar com atitude mental positiva e com fé. E hoje nós vamos falar sobre vencendo o medo e sendo quem nós somos. Muitas vezes nós deixamos de ser quem somos simplesmente pela necessidade de aprovação. Quantas vezes, eu vou falar de mim, quantas vezes eu deixei de me expressar porque eu cheguei em determinados lugares e por vergonha, eu era super tímida, fechada, intrínseca, tinha medo de falar em público, porque na minha infância eu fui vítima de uma frase de um professor que quando ele lançou aquela frase sobre mim, ele me bloqueou. E a partir dali eu não tinha mais vontade, eu não tinha mais coragem de fazer pergunta em lugar nenhum. Eu não sei se você que está me ouvindo já passou por isso. De alguém na sua vida ter dito algo que te chocou e você guardou e dali você se fechou como uma ostra. E houve um tempo na minha vida que eu me fechei como uma ostra. Então eu acreditava que eu tinha que fazer as coisas sem pedir ajuda a ninguém. Olha que absurdo, Isa. E olha Fazer... E olha como aquilo que o outro faz, aquilo que a boca do outro diz, como ele se reverbera e como ele tem um efeito sobre a nossa vida. Quanto tempo verdade. você passou com medo de se posicionar, de se colocar, de ser quem você é, por medo da aceitação das outras pessoas, por uma única palavra? Então, se agora a gente pode tomar o primeiro código aí, né? É o cuidado com que a gente abre Cuidado com o que a gente fala. Para falar para o outro. Porque a mesma boca que ela abençoa, ela amaldiçoa. Às vezes uma palavra mal falada, no momento de exaltação, pode gerar bloqueios e medos no outro, que a gente não tem noção. E muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, mas eu falei a verdade, falo só verdades. Mas cuidado, porque a sua verdade pode desencadear no outro traumas imensuráveis. E nem todo mundo vai ter, infelizmente, a oportunidade de conhecer profissionais como eu e a Márcia, capazes de proporcionar desbloqueios emocionais da natureza que a gente trabalha. Não é? Muitos dos bloqueios, Isa, muitos dos bloqueios que acontecem até com o indivíduo são bloqueios que são tão fortes que a pessoa esquece. Ela esquece, fica no inconsciente, e daí, à medida que você vai, que as coisas vão acontecendo na sua vida, você não entende por que tem situações que você não progride, que você não avança. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu ajo assim? Eu tenho todas as ferramentas, eu sou uma pessoa que eu sou capacitado, eu fiz um curso, por exemplo, né? Eu fiz um curso, eu tenho know-how para fazer e eu não consigo avançar. Porque muitas vezes você está bloqueado por alguma coisa que te fala, que te gera o medo. Quantos aqui
que trabalham, que precisam trabalhar com vendas, ou que são professores, ou que são palestrantes, antes de iniciar, as mãos gelam, né? Ficam O friozinho na nervosos, barriga. o frio na barriga, aquele medo. Acho que a maioria, o que vai diferenciar exatamente aquele que foi bloqueado emocionalmente daquele que tem o medo natural é exatamente a atitude. E assim, Márcia, trazendo um pouco da minha experiência, né? Para quem não sabe, eu me chamo Isadora, eu tenho 45 anos, estou aqui nos Estados Unidos há 4 anos e eu tenho um perfil extremamente dominante. Eu sou influente dominante. Para quem não sabe, influente dominante é alguém que tem facilidade de se relacionar com os outros, é boa em vendas, é boa, né, nesse aspecto, mas também tem características de dominância. É aquela pessoa que, enquanto não vendeu a sua ideia, enquanto não argumentou, enquanto Não desiste, né? não desiste. E eu Aquela pessoa sempre... que ama resultados. Exatamente. Eu sempre tive essa característica, mas eu era muito bloqueada porque desde criança o meu pai, e meu pai não falava, Márcia, porque ele queria falar por mal, não. Ele falava até porque ele achava bonitinho, mas ele não tinha a consciência de que aquilo que ele falava me gerava um medo. Ele falava do meu cabelo. Ele dizia que o meu cabelo era um cabelo de bombril, de arear panela, porque era todo cacheadinho. Então ele dizia isso: seu cabelo é um cabelo bombril de arear panela. Imagine! E eu fui crescendo acreditando que meninas que tinham aquele cabelo... Hoje eu tô com meu cabelo assim, lindo e divo, por opção. Mas durante muito tempo, eu acreditei que foram as crenças que foram sendo construídas ao longo daquilo, que eu não podia me expressar na escola, dançar no palco, fazer apresentações. Então, eu ficava sempre nos bastidores, sendo que eu tinha um potencial imenso. Mas só de imaginar que eu, uma menina que não estava dentro do padrão, imagina, eu usava óculos, fundão de garrafa e ainda Aparecendo aquela patinho feio, hein? ainda tinha um cabelo duro. Então, o que que acontece? Quer dizer, cabelo duro, que meu pai tinha dito isso para mim, na verdade, né? Meu pai dizia que eu tinha cabelo bombril de areia panela. Então, eu acreditava que aquela não era a imagem que tinha que estar ali no palco. E aquilo me gerava medo, me gerava insegurança. Então, eu tinha várias manifestações físicas daquilo. E aquilo me paralisava totalmente. E muitas vezes eu deixei de ter oportunidades e de ganhar títulos e coisas por coisas que eu fazia muito bem por conta desse medo que era uma característica de algo que tinha sido falado lá na minha infância, quando eu tinha 7 anos de Bloqueio idade. emocional, né? Então, durante muito tempo, eu passei tendo medo das pessoas, medo de ser aceita nos espaços, porque eu tinha o cabelo, né? E aí, o que aconteceu? Eu passei 18 anos da minha vida mentindo para mim mesmo que eu me assumia e me sentia muito bem de cabelo cortadinho, na máquina 1, aquele corte bem curtinho, bem batidinho. Eu fiquei 18 anos usando cortes assim curtos, porque eu comecei a enganar, a mentir para mim, a Pra si colocar as mesma, né? mentirinhas para mim e para o outro, de que eu era uma mulher evoluída e que cortar cabelo curto iria resolver meus problemas. Na verdade, As historinhas, né? As historinhas da mente era um medo para de ser ofuscar aquilo que reprime, né? era medo de ser aceita com meu cabelo cacheado, sabe? Era o medo de ser aceita porque eu tinha ouvido meu pai lá atrás falar. E aí, até que um dia, primeiro, eu entendi quem eu era em Cristo, e isso fez toda a diferença, né? Eu lancei fora o meu E como medo. faz? Exatamente, eu lancei fora meu medo e eu comecei a entender quem de fato eu era. E, claro, foi um processo longo de aceitação até que um dia caiu, né, a ficha, virou a chavinha, como eu digo. Eu digo, gente, se eu quero produzir, se eu quero fazer, eu preciso desfazer desses medos, eu preciso fazer com que as pessoas passem a me aceitar do jeito que eu sou. E é um processo, Isa, de reaprendizado mesmo. É Sim, você desaprender determinadas situações e voltar aprendendo aquilo que verdadeiramente é a sua essência, quem você é, né? Sem rótulos, e aí você sai da sem zona de títulos. conforto.
Porque isso faz com que a gente saia da zona de conforto. Você se vê naquela situação, imagine, 18 anos que eu mentia para todo mundo de que eu era feliz com meu cabelo curtinho, que eu era bem resolvida. Até achava que ficava legal, mas com meu cabelo curtinho, que a minha feminilidade não estava no cabelo, estava mas eu estava mentindo. Então, reaprender, como você falou, a me aceitar, a entender que eu podia muito mais, a esconder os meus medos, me fez dar um salto imenso na vida. Me Assumir o fez comando, né? Você passou a assumir o controle da sua vida. Você exatamente. desligou o piloto automático, entendeu que tinha algo de errado e que precisava ser modificado. Ou Eu seja, passei a deixou de fazer ser aquilo, escravo da situação. eu passei a fazer aquilo que eu queria fazer, sem estar preocupada com os julgamentos. Porque, infelizmente, a gente não consegue atender as expectativas de todo mundo e tá tudo certo. Eu não preciso atender 100% as expectativas das pessoas que estão ao meu redor. E hoje eu acredito muito no poder das conexões, daquilo que você é e que vai se conectar para o outro. E aí é que está o grande barato disso tudo, que é você buscar ser o seu melhor. Sabe? Buscar ser a sua melhor versão dentro daquilo que você é. Então, hoje, eu tenho um estilo de trabalho que segue a mesma linha, por exemplo, do seu, mas que é um estilo completamente diferente e que dá certo porque eu vou atingir ao meu público e o seu também dá certo porque você vai atingir o seu público. Você vai atingir as pessoas que se conectam, que admiram o seu trabalho. E para todo mundo que está aí, é sempre assim, gente. Sempre vai ter alguém. A gente às vezes acha que não, mas sempre vai ter alguém que está aí por trás, observando, te modelando, te admirando, achando que você é o máximo. E isso às vezes muito surpreende, porque eu ouço depoimentos de pessoas que falam: poxa, eu gosto tanto do seu trabalho. E isso vai me dando impulso para buscar fazer um trabalho de qualidade. Mas o medo, ele sempre vai existir, né? É Porque verdade. O o medo medo ele se sempre faz é presente. natural. O medo ele se faz presente, mas eu costumo falar o seguinte: apesar do medo se fazer presente, para mim é como se fosse, como se ele não existe. Porque olha só, imagina que você está vivendo uma situação desafiadora. Acontece muito. Eu sou advogada também, né? Então vou trazer um pouco para o lado jurídico aqui rapidinho. Acontece muito com os meus clientes. Eles ficam assustados com o que vai acontecer numa audiência, por exemplo. Então eles sofrem com aquela preocupação. Eles tomam ciência de que vai haver uma audiência, digamos, com 60 dias antes. Imagina você, por 60 dias, você recebeu uma intimação, você vai ter que comparecer em juízo e você tem 60 dias até a audiência. Então, tem clientes que entram em paranoia com medo do que vai acontecer na audiência. A audiência ainda nem aconteceu e a pessoa já está assombrada, já está com muito medo. Então, quando eu vou tratar a mentalidade dessa pessoa, que eu procuro ajudá-los em que sentido? Esquece. Esquece que existe a audiência. Tenta colocar um outro pensamento, substitui esse pensamento. Porque se você deixar, esse pensamento vai te assombrar por tantas noites que no fim, quando você chegar no dia da audiência, não vai acontecer absolutamente nada daquilo que você projetou. Você perdeu grande parte da sua vida sofrendo, angustiado, ansioso, e chegou no dia, cadê? Aquilo tudo que você gerou não aconteceu. Então, simplesmente o medo, ele não existe. É uma projeção de algo que nem existe. É como se Que você nem pensasse no aconteceu. amanhã. Você consegue colocar o braço no amanhã? Não consegue. Porque as coisas acontecem hoje. Então, a palavra de Deus ela é tão linda, tão maravilhosa, que ela diz: a cada dia basta o seu mal. Se tem algo que vai acontecer daqui a não sei quanto tempo, espera com paciência. Se é algo que está te trazendo desconforto, procura neutralizar o pensamento, substituindo por coisas boas. E se você passa por um desafio, procure um especialista, alguém que pode te ajudar a bloquear essa dor do medo que ainda nem existe, que ainda nem aconteceu, para que você não possa ficar sofrendo de forma antecipada. Tem pessoas que sofrem do medo, do pânico, né?
Ah, eu tenho. A minha sogra, por exemplo, ela não fica só de jeito nenhum. E ela era uma pessoa muito ativa, e hoje ela está já no fim da vida, já é idosa, e ela desenvolveu essa síndrome do pânico. E todas as vezes que eu vou na casa da minha sogra, santo de casa não faz milagre, né, Isa? Tem isso, santo de casa não faz milagre, e graças a Deus eu já entendi que é assim mesmo, como a gente estava falando, né? Existem pessoas que vão te amar, assim como tantas vão te amar, tantas outras vão te odiar. E você só precisa fazer uma coisa: ser quem você é. Não deixar de levar a mensagem que está no teu coração por conta das pessoas. Porque existem pessoas que vão te impulsionar, existem outras que vão querer te puxar, porque tem pessoas que não querem que você avance, não quer que você cresça. Tem pessoas que querem estar no seu lugar e quando sabem que você está no progresso, porque a vida é isso. Ou você progride ou você regride. Então, quando você começa a progredir, outras tantas pessoas começam a querer puxar o seu tapete. E a minha sogra, ela desenvolveu essa síndrome do pânico. E quando eu vou na casa dela, que eu começo a falar sobre mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Ontem mesmo, por acaso, eu estive lá e a gente estava conversando e ela falou assim para mim: Márcia, será que eu vou ficar boa? Porque ela está passando por uma fase crítica. Eu falei para ela: só depende da senhora. Por mais que a gente esteja aqui te dando força, te dando apoio, falando palavras lindas, bonitas, só depende da senhora, da mudança da sua mente. Porque a doença, muitas vezes, ela está aqui. E Ela nós começa aqui. começa aqui, né? E nós precisamos entender que nós também temos uma farmácia interna. E desbloquear isso é fácil? Não é fácil. É simples? Para nós que já estamos nesse processo há anos, eu comecei a estudar sobre desenvolvimento, sobre mudança de mentalidade. Basicamente, tem o que? Estamos em 2020. A minha mudança de chave aconteceu no final de 2014. Então, de lá para cá, eu não parei de buscar o desenvolvimento. É claro, aliado à minha espiritualidade, aliado ao cristianismo, porque sou cristã. Mas você se depara com situações como essa de síndrome do pânico, onde a pessoa tem medo de tudo, não consegue ficar sozinha, tem medo de um escuro e tal. E tem situações que você precisa buscar realmente um profissional de psiquiatria, um profissional de psicologia. Existem situações assim. Mas, por outro lado, você não pode se paralisar por conta de medo, quando esse medo vem trazer prejuízos sobremaneira para a sua vida. Você Se falou você uma coisa está. aí, Oi. desculpa, você falou uma coisa, duas coisas. A primeira é que eu queria pontuar que você falou sobre preocupações e problemas. A maioria das coisas que acontecem conosco são preocupações, não são problemas. E o que são as preocupações? É aquilo que nem aconteceu, mas que a gente já potencializa e já transforma num problema. É, Quantas situações, né, por exemplo, aconteceram e que elas nem se efetivaram e a gente já estava sofrendo por antecipação. Então, cuidado com o que é realmente você coloca, ocupando, né? com aquilo que você coloca como preocupação e com aquilo que é problema. Uma outra coisa que foi interessante, a Érica de novo falou, né, que a família dela o tempo todo, que a mãe dela o tempo todo quer que ela crie a filha dela como ela criou. Mas o que eu penso sobre isso, né, com relação a tudo isso que a gente está falando, é posicionamento. A E gente por precisa. natureza, Isa, por natureza, a tendência já é a repetição de padrão. Ou você repete aquilo que você viu dentro da sua casa, ou você repele. Quando nós olhamos para nós, por exemplo, quando eu olho para mim, eu vejo parte da minha mãe, parte do meu pai, parte da minha avó, porque hoje eu tenho essa clareza. Então, aquilo que eu discordava, de uma certa forma, o meu inconsciente trabalhou para que fosse diferente na minha vida. O meu pai, por exemplo, era uma pessoa extremamente ciumenta. Era aquela pessoa que chegava em casa correndo, olhando embaixo das camas, era coisa de louco. Embaixo das camas, olhando para ver se tinha alguma outra pessoa, se tinha um homem lá por causa da minha mãe, ele morria de ciúme da minha mãe. E aquilo era tão doentio que eu disse para mim mesma: eu não quero viver um relacionamento doentio de ciúme.
Ponto. Aí hoje o meu relacionamento, graças a Deus com meu marido, é um relacionamento totalmente livre. Eu vou para onde eu quero, ele sai, nós saímos, enfim, a gente não tem esse peso do ciúme de forma que atrapalha a vida do indivíduo. Então, qual é a nossa tendência por natureza? Ou a gente repete coisas que nós vivenciamos em casa, ou a gente repele. Então, olhando para si, faça esse exercício, olha para você, olha para quem te criou, talvez não seja sua mãe, talvez seja sua tia, olha para o ambiente onde você morava e veja as coisas que você faz. Quando você faz essa análise, você vai perceber que você buscou extrair aquilo que você acredita que seja o melhor, porque foi a formação da sua crença. E a nossa crença é a partir daquilo que a gente acredita que a gente constrói a nossa realidade. Porque os nossos pensamentos geram sentimentos que nos impulsionam a agir e as nossas atitudes trarão resultados e esses resultados começam, aí torna, o ciclo começa a acontecer novamente por conta da nossa crença. Você acredita, você pensa, você sente, você idealiza e as coisas vão acontecendo. E é incrível porque quando você tem essa clareza, o que, que a gente vai fazer? Começar a gerenciar os pensamentos. Se através dos meus pensamentos é que eu vou ter os meus resultados, os meus pensamentos, como que eu construo os meus pensamentos? Através daquilo que eu leio, daquilo que eu assisto, do que acontece ao meu redor. E essa construção é que vai fazer a diferença na sua vida. A diferença na minha vida, ela é feita a partir daí. Qual é a vida que eu quero construir para mim? Então, os meus pensamentos, eles precisam estar gerenciados. Eu preciso saber o que, que eu estou alimentando a minha mente. Joseph Murphy, aquele autor do O Poder do Subconsciente, ele disse, nesse livro, O Poder do Subconsciente, ele fala que a nossa mente trabalha aumentando tudo aquilo que a gente deposita nela, né, os nossos pensamentos. Então, tudo que a gente depositar no nosso cérebro, ele vai trabalhar aumentando isso. Se eu assisto televisão, aquele bando de informações causam o quê? Geram o quê? Sentimentos. E a partir desses sentimentos é que começa, você vai agir de acordo com o que você sente. E os teus resultados, a depender dos teus sentimentos, eles serão resultados bons ou resultados ruins. E muita gente, Isa, não sabe, não conhece essa verdade. E é por isso que muitas pessoas sofrem angústia, inquietações, se lamentam o tempo todo, reclamam o tempo todo e não percebem que tudo aquilo que a gente expõe, que a gente coloca para fora, tá colocando a nossa energia para transformar o que está no mundo invisível, que daqui a pouco se transforma na realidade, né? Tudo começa no pensamento. A cadeira que você está sentada foi um pensamento. Os cabelos que antes eram de bombril, hein, Isa? Olha como estão lindos. Foi um pensamento. Eu resolvi adotar os cachinhos, né? Porque o meu cabelo é tão fininho que eu faço escova vez ou outra. Meu marido diz que ele escolhe a mulher, né? Porque assim, um dia a mulher tá assim de cabelos cacheados, outro dia a mulher tá de cabelo liso. E aí a gente tem a oportunidade de diversificar. E Agora, é sim, muito legal. você falou algo que é muito interessante do ponto de vista do sistema de crença, daquilo que a gente constrói, daquilo que a gente vive. Por outro lado, quando existe quando a gente repele aquilo que a gente aprendeu, porque muitas vezes a gente repele aquilo que a gente aprendeu. Por exemplo, aquele padrão de comportamento que o meu pai, por exemplo, e a minha mãe tinham comigo, hoje eu consigo entender e sentir o extremo amor que eles sentiam. Mas eles não sabiam comunicar o amor. Comunicar o amor para meu pai era botar comida dentro de casa, tá ali, né? Não ir para rua, não ser boêmio. Mas meu pai não ia para as festinhas, meu pai não. Porque ele dizia: isso é papel da sua mãe. O meu papel é trabalhar, ter dinheiro
Meu pai nunca faltou um dia de trabalho para nada, nem por doença, até o dia que ele morreu. Então, quando eu comecei a entender quem eu era como mãe, como esposa, eu comecei a repelir aquele padrão de comportamento que eu tinha recebido e eu comecei a fazer completamente diferente com as minhas filhas. Então, às vezes, aquilo que você aprende, você também pode ressignificar e trazer diferente para sua realidade. Então, assim, Transmutar, né? e Transformar. voltando àquilo que a Érica falou, que você falou, né, sobre ou você recebe ou você repele. É a condução, Érica, somente do limite que você precisa dar à sua mãe e à sua família. Primeiro, gratidão a eles por terem lhe ensinado, mas principalmente por ter te dado a oportunidade de você selecionar aquilo que você quer para sua filha e para sua família, daquilo que você construiu, do que você aprendeu com as crenças que foram construídas na sua família, mas das suas experiências de hoje. E entender E a o que a gente relação também. porque tem a relação aí com o pai da criança, que eu acho, né? Seu marido, eu sei que você é casada. Tem tudo aquilo que a gente aprendeu hoje, que é diferente de 30 anos atrás. Então, assim, é impor. Desculpa, Márcia, só para finalizar aqui essa minha fala. Sim. É imposição de limites, é se posicionar, é dizer agora quem é a mãe sou eu. E eu crio a minha filha do jeito que eu. É posicionamento, mas é posicionamento com amor, é posicionamento com verdade. Sua mãe precisa entender que agora a avó, ela tem que exercer o papel de vó. O papel de vó. E vó é mãe com açúcar e não mais do que isso. É você que tem que construir com a sua filha, com seu marido, aquilo que vai ser melhor para sua família. E ponto final. E não quis? Faz o que eu faço com a minha mãe. Eu estou aqui nos Estados Unidos, ela está no Brasil. Hoje a gente se dá muito melhor, porque hoje nós estamos na distância. Então, hoje a gente construiu um relacionamento muito melhor do que quando era um relacionamento que a gente estava junto. É exatamente por isso. Porque Mais minha mãe, amoroso, né? porque minha mãe, pela Mais amoroso, mais presente, mais afetuoso. é uma distância mais presente. Esse ano que eu vim dizer, no Covid, que eu vim dizer à minha mãe que eu amava ela, porque até então eu falava com as minhas filhas, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas eu tinha uma barreira para falar com a minha mãe. Por quê? Porque eu nunca ouvi da minha mãe. E um dia eu entendi, Márcia, que alguém precisava tomar a iniciativa e quebrar aquilo. A gente precisava quebrar aquela barreira de dizer que se amava, porque eu estava num outro movimento, eu estava na outra energia, eu estava numa outra. Eu passei a repelir aquele tratamento que ela me dava, mas trouxe para mim só aquilo que foi o melhor da essência. Porque os pais, eles nunca fazem as coisas para a gente para errar. Eles sempre fazem para acertar e eles fazem o melhor. E eles entregam, é isso que você acabou de falar. Eles passam para nós aquilo que para eles o que eles aprenderam, né? Eles também extraíram. Imagina só, se os pais, da maneira como criam os filhos atualmente, é uma extração daquilo que superou, daquilo que viveu, daquilo que fez significado, daquilo que ele trouxe. Então a gente só precisa entender isso. Que ele que ele ensina aquilo que ele sabe, aquilo que ele tem. Porque se ele estivesse diferente, se fosse diferente, o comportamento seria outro. Mas a gente precisa entender que eles são quem são. E eles entregaram para nós aquilo que eles sabiam, aquilo que eles receberam, e de forma melhorada do jeito deles. Né? Que é interessante porque a gente melhora o tempo todo. O tempo todo a gente está em busca de evolução, de crescimento. E a gente E não precisa foi entregar diferente para com os os nossos nossos pais. filhos, e a gente precisa entregar para os nossos filhos o nosso melhor, O nosso melhor. mas dá liberdade para que eles entreguem o melhor deles para os filhos deles. Porque eu acho que o que muda um pouco as gerações é exatamente isso. A percepção que hoje nós temos de que isso precisa ser algo livre, que a gente precisa dar liberdade. E quando eu falo de dar liberdade, não é libertinagem, tá, gente? É uma liberdade com limite aos Com nossos limites. filhos, né? É uma Com liberdade limites. com limites, que é diferente da libertinagem. É de achar que pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, não. É uma liberdade com limites, né? E Você aí, falou quando algo a gente tem interessante liberdade sobre. com limites, quando a gente sabe quem nós somos, quando a gente tem liberdade em Cristo, o medo sai, o medo some, né? Até Porque no porque final é não nos interessante. aprisione.
É interessante porque você falou, né? Quando a gente sobre o cristianismo, né? A gente tem essa liberdade em Cristo. E a liberdade em Cristo ela é tão fantástica porque você entende verdadeiramente o que é a nossa fé. Porque a fé, ela não dá lugar à dúvida e não dá lugar ao medo. Ou existe um ou outro. Ou você tem dúvida ou você tem fé. Ou você tem medo ou você tem fé. Sabe, Isa, enquanto você falava lá do seu pai, da maneira, da linguagem dele, porque existem várias linguagens de manifestar o amor, né? Sim. Então, a linguagem, pelo que eu entendi dele, era de servir. Isso, E o fato exatamente. de nós também desconhecermos o tipo de linguagem de amor que a pessoa tem, isso muitas vezes causa até desmancha, digamos assim, até casamento, né? Porque Sim. muitas vezes você espera que o seu marido seja de uma forma e quero aproveitar para dizer, olha, o seguinte, não espere que seu marido seja do jeito que você quer. Seja você do jeito que você quer ser. Porque o seu marido é quem ele é e ponto. Para eu aprender isso, Isa, sofri, mas aprendi. Aprendi. E a linguagem de amor nossa é diferente. Quando você entende qual é a sua própria linguagem de amor, tudo fica mais fácil dentro de um relacionamento. Qualquer relacionamento. Relacionamento de pai para filho, de marido para mulher, de namorado, enfim. O relacionamento se torna totalmente o fluxo acontece de forma natural. E a linguagem do teu pai aí com o servir foi E é extraordinária, interessante que né? assim, meu E pai era para de você, a servir. sua linguagem, desculpa aí, a sua linguagem, sendo você uma pessoa tem o perfil, né, de sendo influente e dominante, é uma Deixa eu linguagem de ver se você palavras de descobre qual é a afirmação. minha linguagem. Palavras de afirmação, você é linda, você é extraordinária, você é fantástica, você está incrível hoje, não é isso? Posso Presente confessar? também, um mimo. A linguagem presente dá um mimozinho. O Mas assim, meu eu vejo contato assim nitidamente. é contato físico. Também, olha, Eu a gente tem amo, eu várias. amo O primeiro abraçar, lugar, eu amo contato abraçar, eu físico. amo pegar. E olha que interessante, eu não fui uma criança. O grude, Eu sou o chicletinho. grude, as minhas amigas Ah, sabem o que eu sou grude, chiclete! eu sou Entendi chiclete. o chiclete. Sabe, tipo, tá vendo a relação? Assim, Ó, o o chiclete. meu pai era exatamente isso, serviço, e minha mãe também. E para você ver que a minha carência era tão grande que eu cresci sendo uma menina chiclete, de grudar nas amizades, de carinho, claro, palavras de afirmação também, mas essa coisa do contato físico, para mim, é primordial. Abraçar, beijar, tá ali olhando, sabe? Eu comunico muito com o olhar, que foi exatamente tudo que eu não tive dos meus pais. Meus pais eram totalmente servir. Minha mãe acabou indo na linguagem de amor do meu pai, né? Então ela expressava o amor dela através do servir para a gente, para ele, mas para mim, exatamente como você falou, contato físico, palavras de afirmação e os presentinhos que eu adoro, viu, gente? Mas o contato físico, para mim, faz muita diferença. E eu poderia ter sido diferente. E para você ver como é que a gente cresce diferente. O que uma crença ela pode fazer com a gente, dependendo da experiência do que a gente ressignifica. Vânia, meu amor, saudade também de vocês. Vocês não sabem o quanto sinto saudade de vocês, do espaço de escola, de tudo isso. Então, assim, como que uma mesma coisa pode ter significados diferentes. E eu tenho 5 irmãos, e cada irmão lá em casa teve uma linguagem de amor completamente diferente, e cada um ressignificou aquilo que meu pai deu pra gente. Porque E somos cada seres um, diferentes, e que cada um crescem. tem um perfil, né, Ana? Isa? Ah, minha filha, Cada um tem um perfil comportamental. é uma salada de frutas, sim, uma salada de frutas lá em casa. Então, assim, é entender exatamente isso, essa liberdade que a gente tem de ser quem a gente quer ser, E fazer é o que a gente, né? fantástico, gente, é fantástico. Para quê? Porque, assim, muitas vezes você quer. Quando nós deixamos a nossa essência de lado, nós não somos verdadeiros, principalmente consigo mesmo, né? Comigo mesma, por exemplo. Quantos anos eu vivi num cativeiro, simplesmente porque eu tinha medo de aparecer
E quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, veio à minha memória o dia que eu fui repreendida dentro da sala de aula por um professor, por uma pergunta tão ridícula, que bastava o professor dizer para mim assim, Márcia, fica tranquila que isso não faz nenhuma diferença, coisa do gênero. Mas ele me expôs ao ridículo de tal maneira que hoje eu olho, eu rio da situação, Isa. Hoje eu rio da situação porque Conta aí pra gente o que foi, porque até eu tô curiosa para saber. nós estávamos estudando, nós estávamos estudando sobre ciências, e houve um dado momento que estávamos falando sobre respiração. E daí, eu simplesmente, ingênua, né, perguntei assim, mas professor, por que que a gente não para, a gente não fica prestando atenção na respiração? Olha só, Isa, acho que já tinha coisa lá no futuro, né? Deus já tinha previsto Aham. que em algum momento da vida nós iríamos trabalhar com respiração, né? Porque o nosso trabalho, muitas vezes, a gente muda de estado fazendo o quê, ó? Respirando, Inspirando exatamente. e Percebendo respirando. a respiração, inclusive, né? Uma das etapas do Mindfulness é você perceber sua Mindfulness. respiração. Perceber essa respiração. E aí eu perguntei, professor, por que que a gente não se dá conta, por que que a gente não presta atenção? E o professor, ao invés de parar e me dar uma resposta simples e falar assim, não, Márcia, é porque as coisas acontecem tão rapidamente, você está exercendo suas atividades, e daí você não tem tempo para parar, para observar. É um trabalho natural, o seu organismo trabalha de forma natural, os seus pulmões eles trabalham de forma natural, ou seja, você não tem controle por em razão de alguns órgãos você não controla, digamos assim. Mas ele falou para mim assim, só falou assim, isso é pergunta que se faça, menina? Porque ele Você não não sabia a poderia resposta. No perguntar final, no final. sobre isso? Caraca, eu vi ali, o meu pai também era uma pessoa que ele não batia, mas ele falava com um tom de voz tão alto, que só ele olhar Pá, pá. já era o suficiente. E naquele dia, quando o professor falou aquilo para mim, eu senti tanta vergonha, mas tanta vergonha, que eu murchei assim e fui pro meu cantinho. Aí, resultado, estou eu fazendo o curso O Guerreiro Iluminado do programa Quanto Leap do Tim Havecker. E lá no curso do Guerreiro Iluminado é basicamente sobre o Mindfulness melhorado, digamos assim. Mindfulness, você trabalha a respiração, você faz uma atividade lá do guerreiro, e numa das atividades você tinha que parar a sua respiração por 60 segundos. Poxa, eu não consigo, não sei se eu consigo, não. Amiga, foi tão intenso aquilo para mim, ali foi, o meu desbloqueio foi naquele momento, porque ele foi dar o exemplo do sábio. O sábio, havia ali o rapaz que queria seguir o mestre e ele queria muito ter as mesmas experiências que o sábio tinha, né? Então ele estava aprendendo com o sábio e o sábio passava para ele as informações que estavam o tempo todo seguindo ele, né? Então eles estavam juntos, eram duas pessoas, o sábio e o aprendiz. E o aprendiz, houve um dado momento que eles chegaram na beira de um rio e o aprendiz falou, mas sábio, o que que eu posso fazer para ser igual ao Senhor? Como que eu posso aprender as coisas que o senhor aprende? Essas coisas que o senhor traz, que o senhor fala muito, que vem do alto e tal, como que é isso? Como que eu vou sentir? Como que eu faço? Aí o sábio se aproximou com ele daquele rio, pegou a cabeça dele e colocou, mergulhou a cabeça dele ali e prendeu a respiração. E ele lá gritando, sabe, sufocando e tal. E até que o sábio tirou e falou assim, e ele falou, você quer me matar? E não sei o que. Ele falou, não. No dia que você verdadeiramente querer algo tão intenso quanto a necessidade de respirar, esse é o momento. É aí que você vai estar preparado. Quando ele fez essa dinâmica e que ele contou, o treinador ele expôs essa metáfora, que quando a gente quer verdadeiramente alguma coisa, como a nossa mensagem, se verdadeiramente nós queremos que a nossa mensagem alcance o maior número de pessoas, isso tem que ser tão forte quanto respirar, quanto a Uhum. necessidade de respirar. E naquele momento, Isa, caiu a minha ficha. Eu falei, caraca, é por isso que até então a mensagem que está no meu peito está retida, reprimida, porque lá atrás, quando eu falei sobre respirar, o meu professor, ao invés de me impulsionar a avançar, ele gerou em mim um bloqueio. E naquela hora, a minha língua soltou, Isa. Aquela hora, amiga,
A Márcia mudou na hora. Total, foi incrível. Foi assim, ó, a virada de chave naquele momento. E foi sensacional, foi fantástico. E o que eu digo para você hoje as pessoas elas não têm o poder de dominar sobre a sua vida. Então, se em algum momento você perceber que alguém está te jogando flechas, ou até mesmo você atirando flechas em pessoas, perceba o que está saindo da sua boca. Porque a sua boca constrói ou sua boca destrói. E se a gente sabe disso, porque enquanto você não conhece a verdade, você não. Tá tudo bem, você está no cativeiro, mas quando você sabe que é assim que funciona, você está liberto. Então você tem essa decisão E de fazer ou quantas não fazer. coisas, por falta de sabedoria, a gente já deve ter. E eu me coloco hoje com consciência, eu busco ter mais cuidado sobre isso. Mas quantas coisas, sem medir, eu falei por aí e com certeza eu impactei negativamente a vida de muitas pessoas. Eu lembro, Márcia, quando eu estava nesse processo de descobrir, né? Lembrando que são coisas engraçadas que a gente vai lembrando, esse processo de redescoberta de mim, eu fui num salão de cabeleireiro, estava deixando o cabelo crescer um pouquinho, eu já queria fazer um corte. Cheguei no salão, entrei e perguntei assim ao moço, olha, eu tô com o cabelo assim, eu queria fazer um corte. Ele falou, ai, minha filha, esse seu cabelo... Ele falou brincando, mas ele falou, ai, minha filha, esse seu cabelo aí, só nascendo de novo. Oh, Jesus. Então, assim, ele não sabia da minha história, ele não sabia o que eu estava vivendo, ele não sabia qual foi a minha infância toda na luta com esse cabelo, e ele simplesmente lançou uma palavra para mim, sem se dar nem conta de quem eu era, o que eu estava vivendo, o que eu estava passando. Então, o que eu encorajo a vocês hoje é pensarem antes de falar, é trazer palavras de afirmação para as pessoas, é observarem o que elas têm de bom, ao invés de julgarem aquilo que elas têm de ruim. Gente, não existe isso de crítica construtiva, pelo amor de Deus. Críticas, elas nunca são construtivas. Mas se você quer criticar, não critique, traga uma sugestão. Tem as 6 leis da autorresponsabilidade. Uma delas é, se é para criticar, traga Dê sugestão. sugestões. Diga para aquela pessoa com muito amor o que é que ela pode fazer para melhorar. Porque dizer para ela apenas o que ela tem de ruim não vai impactar e não vai mudar a vida dela. Você tem que ajudá-la a ser alguém melhor. Então, que hoje a gente tenha, né, como meta de vida transbordar na vida das pessoas e fazer com que as pessoas se sintam melhores. Para criticar a gente e para lançar as pessoas ao medo, já existem pessoas demais. Então, vamos ser canal de bênção na vida das De pessoas bênção. através da nossa palavra, daquilo que sai da nossa boca. Às vezes, um sorriso. Às vezes, você dizer para a pessoa, você consegue. É tudo que ela precisa ouvir. Vão por mim, que às vezes é tudo que a pessoa precisa ouvir. Você consegue. Então, vamos exercitar mais isso no nosso dia a dia, né, Márcia? Assim, até se possível, né, criar logo um caderninho de afirmações positivas, né? Afirmações positivas para si e afirmações positivas para você lançar para o seu próximo. E um Porque, exercício que assim, a gente faz todos os dias é exatamente esse, né, Márcia? Acordar, respirar, a gente chama de boot cerebral. Depois os seguidores da Márcia podem perguntar a ela. Já estou dando uma tarefa para você. E os meus também gente, podem se perguntar. vocês quiserem participar perguntando, perguntem. Estamos aqui, Já está quase aproveita no essa final, né? oportunidade. Que é o boot cerebral. Margarete, pastora Margarete chegou aí, seja bem-vinda. A Fátima também entrou. Agora foi o celular que tocou. É exatamente isso. Usar palavras de afirmação para iniciar o seu dia, dizer o quanto você é linda, o quanto você é maravilhosa, o quanto você é poderosa, o quanto você pode tudo naquele que te fortalece, o quanto que as coisas vão dar certo na sua vida, o quanto você vai ser bênção para as pessoas, o quanto você vai impactar vidas. Então, assim, inicie o seu dia, ainda que tudo ao seu redor pareça dar errado. Inicie o seu dia trazendo palavras de afirmação. Tenho certeza que isso vai fazer muito resultado. Se tem perguntas, acho que já estamos quase no finalzinho, né, amiga? Já sim, faltam 27 minutos, né? Então, assim, para 27 finalizar, eu queria que minutos você não. pensasse. 27 Aqui, minutos? não, desculpa, segundos, Ah, segundos, né? tá. Desculpa, segundos. Quem dera se a gente pudesse ficar mais aqui, né? Então, olha só, seja você quem você é. Não se preocupe nas coisas
em falar coisas para agradar pessoas. Fale coisas para agradar a si mesmo.